6 horas e 24 minutos, vocês já acompanham as imagens de ontem. Nós mostramos toda a movimentação no programa de ontem, demos em primeira mão aqui a chegada da polícia para fazer o cerco nesse prédio de luxo que fica no bairro Grajeru, zona sul da nossa capital. No primeiro momento, achávamos até que os criminosos estariam no prédio, mas eles já haviam fugido. Estes homens ficaram cerca de 1h30 neste prédio. Tiveram acesso extremamente fácil. Nós já temos também as imagens deles entrando e saindo do local. A polícia agora investiga. Primeiro, eu vou mostrar para vocês uma reportagem feita pelo Vinícius Mecenas, que traz todas as abordagens. Logo em seguida, a gente vai chamar ao vivo o Vinícius Mecenas, que já está com o delegado Tiago Leandro. Ele que vai trazer para a gente as informações sobre a investigação. O Tiago Leandro é diretor-geral da Polícia Civil. A gente tem muita pergunta para ele em relação à identidade desses homens, a entrevista, as perguntas que foram feitas ali ontem, né? No prédio, a gente sabe que todos os moradores, existia uma visita dos policiais em todos os moradores, todos os apartamentos, para saber se estava todo mundo bem, quantos apartamentos eles invadiram e como, é claro, eles tiveram esse acesso tão fácil. Mas daqui a pouco a gente vai ao vivo com o repórter Vinícius Mecenas. Antes, vamos só acompanhar tudo que a gente fez ontem à noite. Põe na cena. Era por volta das 3h40 da tarde, quando as câmeras de segurança do circuito interno do residencial flagraram os indivíduos. Eles passam na entrada despercebidos e ainda acenam para um funcionário da portaria. 1h30 depois, às 5 da tarde, eles saem com roupas diferentes e carregando mochilas de itens roubados das vítimas. Perceba que eles ainda colocaram um boné para dificultar a identificação. Mas esqueceram que, ao chegar, tudo já havia sido registrado. Esse morador do 11º andar conta o que aconteceu no momento do crime. Eles entraram no condomínio e foram para a cobertura. Na cobertura tinha um morador, eles arrombaram a porta, entraram e renderam esse morador. Logo em seguida chegou outro morador desse mesmo apartamento e também foi rendido. E aí passou um período lá dentro e deixaram eles amarrar e fugiram. E aí nós chamamos a polícia chegou. As forças de segurança se concentraram na rua Miguel Valverde Filho, no bairro Jardins. O perímetro foi cercado e barricadas foram montadas para controlar a movimentação de populares no local. As imagens estão sendo analisadas pelos companheiros da Polícia Civil, que estão fazendo levantamento de todas as informações aqui, tanto no condomínio quanto nas adjacências, na tentativa de localizar os elementos. Nas áreas internas e externas, haviam agentes de segurança fortemente armados, da Choque, Polícia Civil e Militar e da Criminalística, para controlar a situação, tendo em vista que os criminosos ainda poderiam estar nas imediações e em posse de arma. A questão do adentramento, né, em locais principalmente confinados, a gente teve que acessar escadas, esses locais, necessita, digamos, escudo balístico, então é um equipamento mais técnico e a gente, pela quantidade de apartamentos que era necessário fazer a vistoria, é necessário um emprego maior de tropa e também uma tropa mais equipada. O entra e sai era grande. A informação é que a vítima poderia ser uma promotora de justiça do Ministério Público Estadual e uma juíza que é vizinha de apartamento. Ela teria ido saber o que estaria acontecendo e também acabou sendo rendida pelos criminosos. Mesmo com a grande quantidade de polícia pelas imediações, os homens fugiram do local e o crime evoluiu de furto para roubo. Estamos com praticamente todas as equipes aqui de linha de frente e primeiro nós vamos levantar tudo para depois
passar o que for necessário, né? O que a gente pode dizer é que foi uma ocorrência que iniciou-se com furto e transformou-se num crime de roubo. O delegado também falou sobre a investida em todos os apartamentos para se certificar de que estava tudo sob controle. É um condomínio de apartamentos grandes, poucos apartamentos por andar, então foi cauteloso se fazer uma triagem no edifício todo, né? Por isso que contamos com a ajuda de todas as equipes, Polícia Militar e Polícia Civil, para pudéssemos apurar, para garantir a integridade física de todos os moradores. Antes de chamar ao vivo o Vinícius Mecenas, eu só quero trazer para vocês mais uma vez a imagem desses dois homens. Na entrada, repare que eles estão sem óculos escuro, sem boné, andando tranquilamente. Só que na volta, exatamente eles entram, 3h38 e saem 5 horas da tarde e 5 minutos. Quando eles saem já é com boné, reparem, percebam, com mochila, com boné, com óculos escuro. Outra coisa que me chama a atenção é que são dois homens brancos, né? É o corpo branco que é o corpo que fica acima de qualquer suspeita normalmente. Um homem negro tem 3 vezes mais chance de morrer no Brasil do que um homem branco. São os corpos consideráveis agressivos, criminosos, são corpos consideráveis matáveis, né? Infelizmente, no Brasil, com a maior população negra, ainda assim, o racismo existe. E os brancos têm acesso, muitas vezes, sem qualquer dificuldade, a determinados locais. Nesse caso, para roubar, para agredir, para ferir. O que a gente mais quer nesse momento é saber quem são esses homens. E por isso que eu chamo agora o Vinícius Mecenas ao vivo, que está neste momento com o diretor-geral da Polícia Civil, o Tiago Leandro. Vinícius, muitas dúvidas. E agora é com você. A gente quer saber todas essas respostas. Olá, Mariana, boa noite para você, para todos novamente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Justamente, a gente acabou de acompanhar aí a reportagem, nós chegamos logo no início, acompanhamos todo o desdobramento do dia de ontem, ouvimos o Coronel Hollenberg, que é responsável pelo policiamento da Polícia Militar. Ouvimos também o Tiago Leandro, que é com quem a gente vai conversar em poucos instantes, para ouvir todos os lados. Também ouvimos moradores lá dentro do residencial que presenciaram todas as cenas, toda a movimentação, passaram também por todo esse susto. E hoje, mais informações, Mariana, sobre esse caso. Aqui com a gente o delegado-geral da Polícia Civil aqui de Sergipe, o Tiago Leandro, que prontamente hoje também vai falar com a gente aqui ao vivo, diretamente aqui da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe. Delegado, aqui eu já dou boa noite. Obrigado novamente por sua participação aqui com a gente ao vivo no Cidade Alerta. Mas a dúvida que não quer calar é quem seriam esses elementos, A gente já tem informações sobre eles? Em primeiro lugar, boa noite, Mariana Sena, boa noite a todos os telespectadores, Boa noite, Vinícius. Esse tipo de crime é um crime que é bem conhecido já da Polícia Sergipana, Todos os delegados que passam pelo Centro de Operações Policiais Especiais, que combate crime contra o patrimônio, já conhecem essa modalidade de crime. Esse crime, qual que é a metodologia dele? Vem pessoas de fora, geralmente do estado de São Paulo, são pessoas bem vestidas, bem apresentadas. Geralmente são mulheres também que adentram os condomínios, E geralmente os furtos ocorrem ou na parte da tarde ou então final de semana de tarde. Por que final de semana de tarde? Porque geralmente a família vai almoçar no restaurante, vai comer fora e o prédio, a tendência é ficar mais vazio o edifício, Então a entrada deles é fácil no prédio, porque como eles estão bem vestidos, nesse caso de ontem a filmagem é bem nítida, clara, Parece 2 meninos novos, 2 jovens, popularmente fala 2 playboyzinhos, como na gíria popular se fala. Então isso faz com que a vigilância do prédio ceda um pouco, o comportamento natural, Aí nós não vamos entrar na questão do preconceito, não vamos entrar na teoria de Lombroso, nada disso não, nós vamos se ater somente ao fato. Como a pessoa é bem vestida, bermuda, então isso facilita a entrada.
Então, o que acontece? Essa equipe, assim que entra no condomínio, eles se direcionam a um andar, certo? Desse andar, eles saem batendo nas portas, entendeu? Então, ele toca uma campainha. Alguém atendeu, eles enganam o morador, dão uma desculpa qualquer, foi um equívoco, não é esse apartamento, desculpa, eu bati errado, desci no andar errado. Por isso que vocês tiveram que ir em todos os 26 apartamentos? A questão de nós temos que entrar em todos os 26, por quê? Porque como eles demoraram muito no condomínio, então nós tínhamos que checar todos os apartamentos, porque nem todos os moradores também estavam em casa. Muitos só chegam por esse horário, chegam 8 da noite, alguns moram no interior do estado, só usam o apartamento esporadicamente. Então, por precaução, nós temos que checar todos os imóveis, né? Todas as unidades do condomínio. Agora, em relação aos indivíduos, a identidade deles, já sabe dizer, você falou que pode ser uma quadrilha, pode ser um pessoal aí de outros estados, mas a identidade deles são de Aracaju, são de outro município, até outro estado? Não, veja bem, voltamos ao começo. Essas quadrilhas, elas vêm de origem do estado de São Paulo, geralmente da capital de São Paulo, entendeu? Então, são pessoas que lá possuem uma atividade comercial, às vezes possuem restaurante, são pessoas com um padrão de vida bom. Então, o que acontece? Quando eles decidem furtar, eles saem descendo pelo Nordeste. Às vezes passa em Salvador, faz um furto, passa em Aracaju, faz, daí desce para Maceió, faz, desce na Paraíba. Então, nós já temos esse know-how de prender, já fomos buscar presas desse tipo na Paraíba, no Ceará. Eles saem descendo, tipo fazendo turismo, né? E saem efetuando os furtos. Então, quando eles retornam com joias, com dinheiro, com bens de valores, para o estado de São Paulo. Chega lá, eles passam uma temporada sem fazer crime e retornam sazonalmente praticando esse crime. Então, a certeza é o quê? Essas pessoas são de fora, né? Podemos confirmar, então, que eles são de São Paulo? São do estado de São Paulo, certo? Então, o que acontece? Essas quadrilhas são oriundas de lá, é tipo o crime de explosão de caixa eletrônico. Existe aquela, tipo uma faculdade, o aprendizado do crime lá na capital do estado de São Paulo. Né? E lá, como lá os edifícios possui uma regra de segurança mais rígida, e aqui no Nordeste, querendo ou não, existe um afrouxamento da segurança dos condomínios, então isso facilita. Agora, delegado, em relação à identidade deles, o nome deles, a gente já tem passagem pela polícia, tem passagem criminal? Nós estamos identificando eles ainda, né? Até o dia de amanhã nós daremos uma resposta à sociedade sergipana, podem ter certeza disso, né? Daremos uma resposta firme, segura, né? Até para tranquilizar todos os moradores de condomínio da Grande Aracaju, né? E, como se fala, são especialistas, são jovens, são preparados, eles sabem abrir a porta, né? Sabem manipular a chave, que é conhecida como chave bicha, chave de fenda, então eles usam grafite, eles têm a técnica para entrar no apartamento. É até engraçado nesse crime que muitas vezes o dono do imóvel pensa que é a empregada doméstica que trabalha na residência. Desconfia, por ela ser nova, diarista, e na realidade não tem nada a ver. Esse crime induz até a vítima a pensar que seria dessa forma, e não é. Agora, delegado, a informação também, que acabou circulando bastante nas redes sociais, que esses dois indivíduos estariam também, né, fazendo alguns furtos e roubos ou algumas tentativas em outros residenciais. Você já tem essa informação confirmada, se realmente são eles, né? Se em relação a isso agora, houve um afrouxamento, uma negligência por parte da segurança, né? Porque a gente percebe que eles passam totalmente despercebidos, não tem nenhum tipo de dificuldade de entrar, não pergunta, né, como normalmente o porteiro aborda a pessoa. Houve uma negligência, eles realmente tentaram roubar outros residenciais? Eu não digo uma negligência, eu não digo, mas que houve uma falha na segurança, houve, né? Nós já constatamos, eles tentaram adentrar em outros condomínios e foram barrados. Teve um mesmo que um deles entrou, aí o porteiro percebeu, já barrou o segundo, e o principal, o primeiro que entrou, já saiu imediatamente do imóvel, né? Ele sai fazendo tipo uma pescaria, vai tentando, pega uma fileira de prédio, o que der para entrar, entra, né? O porteiro já chegou a ser escutado por vocês? Ele foi ouvido ontem. Foi. Agora também tem aquela situação, né? Tinha uma obra no prédio, talvez o porteiro tivesse focado de outra forma, né? Mas assim, que não houve nenhuma barreira para que eles entrassem de forma tranquila, pacífica no condomínio, não houve. As imagens são nítidas, não tem nem o que questionar. Agora você falou em relação à forma de chegada deles em vários apartamentos. Eles bateram na porta e tudo mais. Nesse que eles invadiram,
Eles quebraram a porta, arrombaram, usaram essa técnica justamente de bater na porta e esperar que a pessoa abrisse? A técnica é sempre a mesma, né? Se não são homens, são mulheres que entram. Às vezes, quando eles têm dificuldade em entrar pela portaria, eles descobrem até algum imóvel que esteja para alugar no prédio ou para vender, e eles pegam a chave da imobiliária, como nós já aprendemos aqui, a Polícia Civil de Sergipe já aprendeu anteriormente dessa forma, pegam a chave numa imobiliária, vão adentrar para ver o imóvel, aproveitam e praticam o furto. Né? Então, a técnica é simples, sai batendo nas portas. Se o apartamento está vazio, eles vão tentar entrar. Você falou em relação a uma possível construção que estivesse acontecendo dentro do condomínio, ou seja, o entra e sai de trabalhadores é muito grande, mas há uma possibilidade de que o porteiro tivesse envolvido? Ele pode ser considerado um suspeito nesse caso? Olha, pelo histórico, pela literatura desse tipo de crime, acredito que não. Isso foi não teve dolo nenhum do porteiro. Ele foi, a consciência dele, né, ele achou que fosse uma situação normal de um visitante ou de um parente de morador que fosse no condomínio. Né? Quanto à participação, nós temos que ser muito responsáveis em atribuir a prática criminosa a alguém e, com certeza, aí, nessa situação, o porteiro não está envolvido. Delegado, outra questão que chama bastante a nossa atenção é o horário que eles chegaram foi exatamente às 3h38 e a hora da saída, registrada exatamente às 5h05, ou seja, foi um espaço de tempo aí de 1h30. O que foi que aconteceu para a polícia chegar nesse meio tempo, já tendo em vista que a pessoa, né, a família que teria sido vítima, teria sido uma autoridade? O que foi que levou essa demora da polícia até chegar até o local? Ou vocês consideram que foi rápido? Não, vamos pontuar com calma. Em primeiro lugar, a polícia tomou conhecimento porque uma das vítimas conseguiu se desvencilhar deles e avisou um outro colega que é policial civil e que nos repassou. Não é que a polícia demorou a chegar, nós temos que ter cautela ao chegar num local de crime, né? Pode ter, numa situação de roubo, pode ter refém, pode ter o que for. Então, nós somos treinados aqui para agirmos com calma, né? Chegarmos em um tempo, não adianta chegar rápido e aconteceu uma tragédia no imóvel. Nós temos que usar a doutrina policial para chegar e conter a situação e prender os autores. O que foi utilizado uma força tática, né, uma grande mobilização das forças de segurança pública aqui do nosso estado para irem, né, até esse local, mais inclusive do que uma ação de vocês convencional? Não, eu discordo disso. A nossa ação você quer chegar num ponto que por ser um bairro nobre, por ter a periferia é diferente? Não, nos crimes contra a vida, na periferia, vai um efetivo grande. O que ocorre também é o seguinte, foi no horário do expediente, né, às vezes de noite, nós não temos aquele efetivo do expediente, tem uma série de fatores que contribuíram, né? A localização é próxima para a chegada de viaturas, é uma região central de Aracaju, né? É diferente você deslocar para a Zona Norte, né? Que, por exemplo, você deslocar viatura da área central, geralmente, por ter comércio perto do centro, existe um policiamento maior. E a gente pergunta isso justamente porque teve essa informação de que se tratava de autoridade, uma possível promotora, uma possível juíza, mas o que nos leva a acreditar agora é em relação ao que será feito agora em relação a essas vítimas, né? O policiamento delas estão bem? Não, o policiamento delas, as vítimas estão bem. A Polícia Civil e a Polícia Militar esteve ontem, conversamos com a vítima, né, com as vítimas, estavam tranquilas. Né, não existiu essa situação de que foram fazer o assalto no apartamento para fazer ninguém de refém, não. O que houve foi o quê? Os marginais adentraram no apartamento com uma chave de fenda, eles pensavam que não tinha ninguém no apartamento. Mas quando se depararam, num dos cômodos do imóvel, tinha um adolescente lá. Foi daí que eles tomaram a primeira pessoa, né, segurado, que se transformou de furto para roubo. Ontem eu questionei o senhor se eles estariam possivelmente armados, o senhor me alegou que eles poderiam ter entrado com a chave de fenda. E na saída, eles teriam saído armados, eles estavam em posse de armas, essas armas veriam de quem? Em posse de quem? Vocês têm essa informação já? Não, as armas estavam no interior, era de propriedade de uma das vítimas. Não é que eles entraram armados, eles furtaram as armas que estavam no apartamento, tomaram as armas para si e mudaram o tipo de crime para não falando furto, para quem não conhece, né, o tradicional arrombamento, de um arrombamento para um roubo. Agora, em relação ao levantamento do que foi levado, subtraído, né, dessas vítimas, já se tem um total, um valor, uma quantia, joias, cofres, já se tem esse levantamento? Não, geralmente são bens, né? Geralmente a família
A mulher pode ter uma joia, outra de família. Isso, o tradicional é o quê? É dinheiro e joia. Né? Eles não levam eletrodoméstico, nada disso, são pequenas coisas de valor. Até porque a imagem é clara que eles levam dentro da mochila, né? Eles entram sem mochila e saem com a mochila nas costas. Olha, delegada, a gente está com Mariana aqui no estúdio, que também está querendo interagir um pouco com a gente. Mariana, fica à vontade. Boa noite, delegado. Desde já eu quero agradecer pela presença, você que nos atende sempre de forma tão gentil. São muitas dúvidas, é uma situação que mobilizou todo mundo, né? A gente ficou aqui no programa inteiro falando desse assunto, seguiu para o Jornal do Estado, muitas pessoas preocupadas, inclusive. E eu acho muito importante essa sua fala em relação a esses criminosos que são especializados em algumas questões. Roubo de celular, eles frequentam festas, vão para festas especificamente para roubar celular. Outros se unem e se especializam justamente na explosão de caixas eletrônicos. E existem esses, como você trouxe para a gente, que se especializam em invadir e arrombar alguns apartamentos. Aí você trouxe para a gente que eles achavam, e essa informação até então a gente não tinha, essa eu acho que é a novidade que você traz para a gente, de que eles achavam que não tinha ninguém na casa. Até então, o que a gente conjecturou aqui, imaginou que pudesse ter acontecido, é de que eles já estariam monitorando, de repente, alguns apartamentos e foram diretamente nesses apartamentos específicos que eles estavam monitorando. Mas aí agora ficou essa dúvida, né? Eles já estavam há muito tempo pesquisando o apartamento da promotora especificamente, ou eles foram na sorte e escolheram qualquer apartamento ali para poder invadir? Lembrando que você traz para a gente também que outra informação, que no primeiro momento a gente também achou que eles tinham buzinado e a pessoa abriu, né? Mas não, você traz para a gente que ele estava lá com uma chave específica para fazer esse tipo de arrombamento. Ok, Mariana, ele está ouvindo tudo, aqui a gente está com retorno, então o delegado fica à vontade para responder. Pronto, Mariana. A situação é a seguinte, esse tipo de crime, eu vou voltar à explanação. É típico o quê? Eles vêm de fora, eles veem região que tem apartamentos bonitos, condomínios bonitos, né? Então, o que acontece? Eles estacionam um veículo próximo ao local, ou à região que vai, e saem andando a pé. O que conseguir entrar é onde vai ser feito. Não existe planejamento prévio, vou entrar naquele condomínio, Eles não têm aquela questão de pesquisar quem é a vítima, nada não. É pura sorte. O porteiro, como se fala, deu bobeira, eles entram. Entendeu? Não é aquela coisa focada, não é aquele crime tipo um rouba-banco que o criminoso estuda o banco, estuda o local, não. É um crime aleatório. O condomínio que facilitar é onde eles entram e têm a liberdade. Às vezes tem locais que chegam a fazer 2, 3 apartamentos no mesmo edifício, né? O arrombamento. Eu também tenho até uma dúvida agora que me questiona, porque a gente percebe que esse tipo de crime, como você falou, se tornou muito comum nessas zonas, né? Principalmente Zona Sul, tendo em vista que são prédios de luxo, né? Com mais requintes, sofisticados. A polícia sergipana está fazendo algo justamente para intensificar um possível monitoramento a mais nessa parte, nessa região? A polícia sergipana há mais de 15 anos conhece esse tipo de crime, entendeu? Já foram presas várias quadrilhas aqui pelo COP, pelo DEPATRE, né? Teve uma vez que o DEPATRE prendeu até um rapaz que era especializado em roubar casas em condomínio, em condomínio, não era apartamento. Então, assim, a polícia já tem esse know-how, já tem essa experiência em lidar com esse crime. A parte mais difícil desse crime é você convencer a vítima de que não tem, a funcionária sua não está envolvida, o porteiro do prédio não está envolvido. É aquele crime, assim, a oportunidade que eles têm, eles fazem, né? Aí, por exemplo, nesse apartamento mesmo é nítida o arrombamento com a chave de fenda, né? O Instituto Criminalística constatou lá, nós que não somos peritos, mas visivelmente você vê a parte da madeira do lado da porta danificada, onde foi introduzida a chave de fenda e forçada a abertura da porta. Foi justamente utilizado para isso que eles levaram a chave de fenda. Foi,
para isso, é para entrar. Ou você abre grafite, uma chave de fedor e uma chave micha. E abre. Geralmente, uma questão importante também, os condôminos acham que porque é um edifício, não tem que colocar uma segurança na porta. E pelo contrário, você tem que... Tudo que a gente pode fazer de defesa contra o crime, igual numa casa, você usa uma cerca elétrica, você usa um alarme. Num condomínio, um reforço na tranca da porta é essencial. Né? Uma tranca por dentro, garantir uma segurança a mais, não só aquela única fechadura que não é difícil você abrir uma fechadura. Mariana também tem outra pergunta. Mariana, fica à vontade. Ô, delegado, uma outra questão que você trouxe e que esclarece bastante é em relação ao porteiro, né? Muito se questionou se ele teria algum envolvimento, ou se ele teria participado, e você já descartou qualquer participação do porteiro, o que nos traz também uma grande reflexão em relação a esses profissionais a quem eu tenho o maior respeito e admiração. Muitas vezes a gente fica chateado, muitas vezes a gente fica chateada, porque o porteiro faz pergunta e liga, e interfona, e a gente fica ali do lado de fora esperando. Mas, gente, infelizmente, do jeito que as coisas estão, qualquer pessoa pode ser suspeita. Então, que a gente tenha um pouco mais de paciência com esses profissionais. Dito isso, delegado, você chegou a citar o que foi levado. Eu queria que você repetisse para a gente, por favor, o que foi levado de pertence das pessoas e como é que está esse adolescente que foi surpreendido. Quem mais foi vítima? Quem mais presenciou esses homens que já pegaram a arma lá dentro do apartamento? Ok, delegado, à vontade. Mariana, deixa eu só voltar à parte do porteiro, né? Essa questão do porteiro é aquela questão humana. Existe a possibilidade de falha humana, isso é natural do ser humano, né? Existe aquela estafa física diária. E tem outro problema muito sério em relação ao porteiro. Às vezes, os moradores de condomínio ficam com raiva, desprendem ódio contra o porteiro, criticam o porteiro, reclamam com o síndico. Por quê? Porque ele barra uma visita, porque ele é mais exigente na portaria. E talvez as pessoas não tenham a compreensão que essa exigência, essa cautela é para a segurança do condomínio. Né? É muito comum você ver briga de moradores com o porteiro, porque é minha visita, você não deixou entrar, você não deixa subir uma mercadoria para mim. Isso, existe uma relação muito delicada entre você temperar a segurança do prédio, o comportamento do porteiro e o comportamento dos moradores do prédio, que às vezes acham só por estar num condomínio está totalmente seguro. E não, isso é um conjunto de medidas de segurança que todos devem ter sua participação para contribuir para a inibição dos crimes, né? Quanto aos objetos roubados, sempre são joias, dinheiro, né? Algum cheque, alguma coisa que tenha de valor, e às vezes eles procuram por armamento de fogo também, que é muito comum. Muitos cidadãos possuem a posse de arma, né, legalmente, então é comum você ter dentro de uma residência ou dentro de um apartamento um equipamento, uma arma de fogo. As vítimas chegaram a falar o valor total do prejuízo? Quanto ao valor total, a gente prefere preservar a vítima, né? Isso fica a critério da família vítima. O que a gente pode falar é o seguinte, que foi furtado um patrimônio do local, do apartamento, né? Isso é nítido, a imagem mostra as mochilas cheias, né? Então, o que foi furtado foi. Agora, em respeito à vítima, nós não vamos entrar em detalhes quanto à descrição de especificamente o que foi furtado no apartamento. Agora, delegado, você falou que já é confirmada a informação de que eles dois são do estado de São Paulo. Como é que está sendo agora esse trabalho, né, para cercar esses elementos, né, antes mesmo de que eles saiam daqui de Sergipe? O nosso trabalho é bem tranquilo, nossas equipes são bem inteiradas, nós temos intercâmbio com o Nordeste todo, com a Polícia Civil de São Paulo, né? As polícias civis do Brasil, existe um entrosamento muito bom, fantástico, então é uma questão de tempo para que possamos apresentar o resultado à sociedade, né? Como se fala, esclarecer o crime, os demais participantes do crime, provavelmente tinha mais gente embaixo do prédio, né, que eles não vão entrar aleatoriamente, devia ter algum carro para fuga, alguma coisa assim, e provavelmente amanhã, mais tardar sábado de manhã, nós daremos uma resposta para a imprensa e para a sociedade. Tem algo que chama bastante a nossa atenção, que é a forma que eles deram a investida em todos os apartamentos.
Vocês que chegaram a questionar, né, ouvir os relatos desses moradores, né, de todos os apartamentos daquele residencial, já há um quantitativo de pessoas, né, que informaram, ó, ele realmente veio aqui, bateu na minha porta, fez essa pergunta. Já tem esse quantitativo de pessoas de todos os apartamentos? Nós já identificamos com esse mais dois condomínios que eles tentaram entrar, e nós estamos vendo a possibilidade de um outro furto que tem ocorrido, que a vítima, nós ainda estamos analisando, vamos realizar exame pericial para ver se foram eles ou não que também teriam possivelmente praticado esse segundo crime. Ou seja, é o trabalho da polícia sendo realizado. Mariana, claro, a gente vai seguir acompanhando. Eu não sei se você tem outra pergunta para fazer, a gente está aqui à disposição. Fique à vontade. Assim, é o seguinte, Vini, uma outra coisa que o delegado trouxe para a gente e que também me causou bastante reflexão é em relação às empregadas domésticas. Ele está dizendo para a gente aqui que como esse crime tem sido recorrente, o furto, né? O furto é quando a vítima ali não está presente, não tem ninguém, não tem ameaça, é considerado furto. Ou seja, eu estou com o meu celular aqui, alguém leva, eu não vejo, isso é furto. A partir do momento que eu estou presente, que eu vejo que existe ameaça ali à minha vida, passa a ser roubo. Só para explicar você que está em casa, como o delegado também já havia dito, o crime deixou de ser considerado furto a partir do momento que tinha gente ali presente e que essas pessoas foram de alguma forma ameaçadas. Dito isso, o delegado traz para a gente o seguinte, que estão acontecendo alguns arrombamentos, esse é um movimento que está acontecendo em todo o Brasil, são quadrilhas especializadas nisso e muitas vezes os moradores acabam levando essa culpa para o lado mais fraco, que é a pessoa que está trabalhando, cuidando do seu lar, cuidando do seu filho e acaba levando uma culpa que jamais essa pessoa teve. Eu acho muito importante a gente falar isso. O delegado trouxe para a gente também que possivelmente tinha um carro esperando. Já tem um número de pessoas envolvidas nesse crime, delegado? 2 a gente tem certeza, bem claro aí na imagem que você está vendo. Muito clara esses 2 homens. Quantos mais seriam? Quantas pessoas fazem parte de uma ação que termina dessa forma? Olha, Mariana, nós estamos apurando ainda, mas com certeza existia pelo menos mais alguém no lado de fora do condomínio, né, dando aquela condição de fuga, né, aquela segurança a mais para quem está, para o criminoso que está dentro do imóvel. Isso é até tradicional já, quando se pega, sempre tem, não é uma espécie de olheiro, mas uma espécie de garantidor para uma fuga tranquila, para sair do local e para observar até mesmo a chegada da polícia no condomínio. Muito obrigado por sua participação aqui. Mariana, a gente vai seguir acompanhando, como o próprio delegado aqui, Thiago Leandro, informou. A partir de amanhã nós teremos mais novidades. A gente espera que a polícia, né, que já vem trazendo esse trabalho de entregar um resultado positivo, seja rápido ao ponto de localizar e prender esses 2 elementos para que a gente cesse de uma vez por todas, né, estanque de uma vez por todas, esses tipos de crime que vem se alastrando do norte a sul, do leste a oeste aqui no nosso estado. Então, a gente vai seguir acompanhando esse caso e qualquer novidade a gente, não tenha dúvidas, vai trazer aqui ao longo da nossa programação na TV Atalaia. Mariana. Muito obrigada pelas informações, Vinícius Mecenas. Muito obrigada ao delegado, diretor-geral da Polícia Civil, Thiago Leandro, pela disponibilidade. Depois do intervalo.